Olá a todos. Nesta apresentação iremos abordar, de acordo com as guidelines da ESPAN, a nutrição clínica no contexto de cuidados intensivos. Começando então pelo início, a primeira guideline refere que todos os doentes críticos que ficarem mais de 48 horas nos cuidados intensivos devem ser considerados em risco para má nutrição. E, portanto, a nutrição médica deve ser considerada em todos os doentes que ficarem mais de 48 horas nos cuidados intensivos. Depois devemos nos perguntar: a nutrição oral é possível? E se sim, a nutrição oral deve ser preferida em doentes que conseguem comer. Isto porque há evidências que há menor risco de complicações infecciosas em doentes que fazem nutrição oral, em vez de nutrição entérica e parentérica. Se a nutrição oral não for possível, por exemplo, em caso de doentes que têm risco de aspiração ou de vômitos, estejam a vomitar, devemos questionar-nos se há contraindicação para a nutrição entérica. E se não houver, deve ser iniciada a nutrição entérica precoce. Se houver contraindicação, deve ser efetuada uma avaliação clínica geral para avaliar a má nutrição nos cuidados intensivos. Esta avaliação, então, deve incluir uma anamnese, perguntarmos ao doente se houve um relato, então, de perda de peso não intencional nos últimos tempos, uma diminuição do seu desempenho físico, também realizar o exame físico, com a avaliação geral da composição corporal e da massa corporal e da força muscular. Isto é extremamente importante porque, frequentemente, em doentes subnutridos internados no UCI, é normal que haja uma diminuição da massa e da função muscular. Esta diminuição da massa muscular muitas vezes está associada à fragilidade, que leva a treinamentos mais prolongados, a menos qualidade de vida e a menos capacidade funcional. Portanto, é extremamente importante avaliarmos essa massa muscular, que pode ser feita por exemplo, ecografia, tomografia computurizada ou bioimpedância. Depois, se confirmar então a malnutrição, deve ser iniciada uma nutrição parentérica. Para evitar a sobrealimentação, tanto a nutrição entérica como a nutrição parentérica precoces e completas não devem ser utilizadas em doentes críticos, basicamente de uma vez, e sim prescritas num prazo de 3 a 7 dias. O nosso objetivo energético e proteico deve ser sempre atingido de uma maneira progressiva e lentamente, e não antes das primeiras 48 a 72 horas. Além disso, a terapêutica nutricional deve tentar atingir entre os 70% e os 100% de gasto energético em repouso, e não exceder. Pronto, falando então um bocadinho da nutrição precoce, a nutrição entérica precoce, esta deve ser começada o mais rapidamente possível, dentro das primeiras 48 horas, e deve ser preferida a nutrição parentérica precoce. A nutrição entérica precoce, então, deve ser realizada em doentes que estejam, por exemplo, a fazer ECMO, tenham tido traumatismos, acidente vascular cerebral, lesão da espinal medula e entre outros que estão aqui enumerados. A nutrição entérica deve ser então adiada em doentes que tenham, por exemplo, choque não controlado, instabilidade hemodinâmica, hipoxemia, hipercapnia, hemorragia gastrointestinal superior. E quando é que esta dose deve ser mais baixa? Em doentes que foram, por exemplo, submetidos a uma hipotermia terapêutica e que tínhamos então que aumentar a dose consoante haja o reaquecimento destes doentes. Assim como outras situações, como por exemplo hipertensão intraabdominal ou mesmo insuficiência hepática aguda. Pronto, passando à nutrição precoce parentérica. Ela deve ser feita então de uma maneira progressiva e deve ser fornecida quando não podemos dar nutrição entérica, porque há contraindicações, e não queremos que o doente não seja nutrido, ou seja, quando os benefícios da nutrição parentérica, os riscos da nutrição parentérica, sejam superiores aos seus riscos. Pronto. Além disso, nos doentes que não tolerem uma dose completa de nutrição entérica nas primeiras semanas, nos cuidados intensivos, também deve ser ponderado adicionar nutrição parentérica como basicamente uma medida de suporte, mas nunca antes do quarto a sétimo dia. Em pacientes com alto risco de aspiração, é indicada a alimentação pós-pilórica, essencialmente ao nível do jejum. Estes doentes são considerados todos aqueles que têm uma incapacidade de proteção das próprias vias aéreas, uma necessidade de suporte ventilatório mecânico, baixos níveis de consciência ou mais de 70 anos. Deve ser também utilizada uma nutrição entérica contínua em vez de uma nutrição entérica em bolos. Inclusive, já foram relatados em alguns estudos que existe uma redução significativa de episódios diarreicos com a administração contínua, façam uso em bolos. O acesso gástrico também deve ser utilizado como abordagem padrão para iniciar a nutrição entérica.
A colocação da sonda pós-pilórica requer conhecimentos especializados, o que acaba por atrasar todo este procedimento e acaba por ser um procedimento também que é muito menos fisiológico em comparação a uma nutrição entérica gástrica. A alimentação pós-pilórica também pode ser então prejudicial a quem tenha algum problema de desmotilidade a nível então distal ao piloro e é sugerida, portanto, a utilização do acesso gástrico como uma técnica padrão e depois a implementação então pós-pilórica só utilizada em situações de gastroparesia em que existem efetivamente uma intolerância à alimentação gástrica. Doentes que tenham então esta intolerância à alimentação gástrica, que não seja resolvida com agentes procinéticos, é utilizar a alimentação pós-pilórica. Esta técnica, inclusive, vem associada a uma diminuição das pneumonias de aspiração naqueles doentes que estão ventilados. E em caso de contraindicações para a nutrição entérica, oral e gástrica, a parentérica vai ser implementada no prazo de 3 a 7 dias, dando sempre primazia pela nutrição então entérica, caso os doentes tenham um trato gastrointestinal intacto. A nutrição parentérica não deve ser então iniciada até serem tentadas todas as estratégias razoáveis para melhorar uma nutrição entérica, e algumas destas estratégias passam por utilizar indicações e contraindicações adequadas para a nutrição entérica, utilizar uma alimentação pós-pilórica naqueles doentes que têm uma intolerância à alimentação gástrica, o uso de fármacos procinéticos, utilizar definições adequadas para as complicações associadas à nutrição entérica, para definir esta intolerância, como distensão abdominal, um enchimento gástrico excessivo, vômitos, regurgitação alimentar, e considerar também a pressão abdominal na decisão de iniciar ou manter ou não a nutrição entérica, assim como a monitorização da função gastrointestinal com base em certos scores. Doentes críticos ventilados mecanicamente, o gasto energético tem sempre que ser determinado utilizando a calorimetria indireta. As equações preditivas vêm sempre associadas a uma certa imprecisão, o que acaba por levar então a uma alimentação errónea. E quando é utilizada a calorimetria, deve-se dar então primazia sempre a uma nutrição isocalórica em vez de uma nutrição então hipocalórica, que inclusive tem que ser implementada progressivamente. Se a calorimetria não estiver disponível, podemos utilizar sempre os valores de oxigênio, do consumo de oxigênio, que é medido no cateter da artéria pulmonar, ou os valores da produção do CO2, que deriva do ventilador, e acabam por nos dar sempre uma melhor avaliação da nossa necessidade energética. Quando são utilizadas as equações preditivas para estimar as necessidades, a nutrição hipocalórica deve ser então preferida a uma nutrição então isocalórica durante a primeira semana e a nutrição então hipocalórica deve ser administrada numa fase inicial. A alimentação então completa precoce, caso seja adotada, vai acabar por levar a uma sobrealimentação e a certos efeitos deletérios como o aumento do tempo de internamento, da duração da ventilação e também de taxas de infecção. Por outro lado, se também houver uma ingestão demasiado baixa, acaba por haver também efeitos deletérios, como o débito calórico grave, a diminuição das reservas energéticas ou da massa corporal magra ou até mesmo aumento de complicações infecciosas. Após o terceiro dia, o fornecimento de energia já pode ser então aumentado até 80 a 60%. Durante a doença crítica, são administradas também progressivamente 1,3 gramas de quilograma equivalentes proteicos por dia. E o facto de haver uma conversão de aminoácidos que vai melhorando ao longo do tempo, corrobora com o aumento progressivo da ingestão das proteínas. Além disso, é importante também ter em conta que a própria atividade física pode melhorar efeitos benéficos da terapia nutricional. Em suma, o importante é sempre determinar as necessidades energéticas do doente, para isso recorremos à calorimetria. Se ela estiver então disponível, damos sempre primazia a uma nutrição então ISO em vez de hipo. Se não houver calorimetria, vamos então ver os valores de oxigênio e CO2 e se também estes não estiverem então disponíveis, temos que recorrer às equações então preditivas e aqui, ao contrário da calorimetria, vamos então utilizar uma nutrição hipocalórica, sendo que esta nutrição deve ser então administrada numa fase inicial da doença e só a partir do terceiro dia, como já foi referido, é que aumentamos então o aporte energético. A quantidade de glucose ou hidratos de carbono administrada nos doentes nunca deve exceder então os 5 mg por quilo por minuto. O fornecimento excessivo de energia à base da glicose vem muitas vezes associado a complicações como hiperglicemia, aumento da produção de CO2 ou da lipogênese. A administração de emulsões lipídicas intravenosas também geralmente deve fazer parte da nutrição parentérica e os lípidos intravenosos nunca devem exceder 1,5 gramas de lípidos por quilograma por dia e devem, obviamente, ser sempre adaptados a uma tolerância individual. Pacientes que tenham então queimaduras com mais de 20% da superfície corporal, as doses entéricas adicionais de glutamina devem ser administradas durante 10 a 15 dias. Este aminoácido trouxe vários benefícios aos queimados, desde uma menor contração de doenças infecciosas, como a redução então da mortalidade dos mesmos, e a necessidade então mais elevada da glutamina surge do facto de ser o aminoácido que é mais vezes em maior quantidade perdido no caso das queimaduras. Num trauma grave, doses entéricas adicionais de glutamina podem ser também administradas durante os primeiros 5 dias. No caso de uma cicatrização complicada, podemos prolongar este período para 10 a 15.
E em doentes na unidade de cuidados intensivos, exceto os queimados e os traumatizados, nunca devemos fazer então esta administração adicional. E os doentes instáveis, essencialmente aqueles que sofrem de algum tipo de insuficiência, seja hepática ou renal, a glutamina também não deve ser administrada porque vem associada a uma maior falência de órgãos e, consequentemente, também a uma maior mortalidade nestes doentes menos estáveis. As doses elevadas de nutrição entérica enriquecida com ômega 3 também não devem ser administradas em bolos, podem ser sim administradas em fórmulas enriquecidas em doses nutricionais por nutrição entérica, e as fórmulas entéricas enriquecidas com ômega 3 em doses elevadas não devem, no entanto, ser administradas por rotina. A próxima recomendação indica que doentes em nutrição parentérica podem beneficiar clinicamente da administração de emulsões lipídicas quando estas são enriquecidas com ômegas 3, como a EPA e o DHA, e por isso deve-se preferir sempre fontes alternativas, ricas em triacilglicerídeos de cadeia média, por oposição a outras fontes de ômega 6, por exemplo, devido ao efeito pró-inflamatório que está associado a este último. Por outro lado, as vitaminas e os oligoelementos, por serem cofatores importantes que suportam funções do metabolismo, constituem uma parte integral do suporte nutricional parentérico. Antioxidantes, tanto em monoterapia de alta dose quanto em terapia combinada, devem ser sempre evitados quando não existe uma documentação cabal de deficiência nestes componentes, porque esta intervenção não tem benefícios clínicos robustos na ausência de uma deficiência de antioxidantes. Por outro lado, as hipovitaminoses D, como estão associadas a excessos de mortalidade, maiores períodos de hospitalização, sepsis e até maiores períodos de ventilação mecânica, estes níveis desta vitamina devem ser sempre doseados em todos os doentes que estejam em risco de depleção ou carência desta vitamina. Falamos agora de um conjunto de casos particulares, especialmente no doente não entubado, doente pós-cirúrgico, doente pós-trauma e no doente obeso. Começando pelo doente não entubado, quando este não atinge... podes passar? Começando pelo doente não entubado, quando este não atinge níveis-alvo de aporte energético, deve ser considerada inicialmente a suplementação oral, anteriormente à nutrição entérica. No doente não entubado, já com disfagia, deve ser considerada sempre a dieta de textura modificada e se a deglutição constituir um risco, então optar-se por uma nutrição entérica. No doente já com disfagia e com risco de aspiração elevado, pode ser considerada uma nutrição entérica pós-pilórica ou eventualmente uma nutrição parentérica temporária durante um período de treino de deglutição. Depois vai utilizar um conjunto de manobras de proteção da via aérea e manobras facilitadoras da musculatura da deglutição, por exemplo, como estão aqui representadas nestas figuras. Após uma cirurgia abdominal e esofágica, e agora passando para o doente pós-cirúrgico, a nutrição entérica precoce é sempre preferida à nutrição tardia, e por isso não se deve adiar o início da nutrição entérica quando existem anastomoses sem soluções de continuidade. No doente crítico, já com complicações cirúrgicas ou em que este é intolerante à dieta oral, a nutrição entérica também é sempre preferida à nutrição parentérica numa estratégia nilperos. Quando, por outro lado, existe já uma descontinuidade anastomótica ou uma fístula interna ou externa, deve-se preferir fazer sempre um acesso distal ou defeito por nutrição entérica. Na impossibilidade de se fazer um acesso distal, a nutrição entérica deve ser interrompida e iniciada a nutrição parentérica. Na presença já de um estoma, fístula de elevado débito, deve-se ponderar sempre a adequação de uma reinfusão de quimo, entróclise, fistulóclise, isto porque a nutrição parentérica deve ser sempre considerada atempadamente para evitar déficits prolongados nutricionais. Já no doente pós-trauma, este deve receber preferencialmente uma nutrição entérica precoce, por oposição à nutrição entérica tardia, e após a estabilização hemodinâmica do doente cético, deve ser administrada também uma nutrição entérica precoce e progressiva. Se contraindicada, deve ser substituída por uma nutrição parentérica progressiva, mas atenção que a hipoperfusão esplétnica pode ser agravada pela administração de nutrição entérica e conduzir eventualmente a um quadro de isquemia intestinal. Passando para o doente obeso, neste é sempre preferida a administração de uma dieta isocalórica rica em proteínas e esta deve ser ponderada de acordo com os dados analíticos obtidos por calorimetria e perdas urinárias de nitrogênio. Por isso, o gasto energético deve ser avaliado através de calorimetria indireta, caso não seja disponível utilizar o peso corporal ajustado, e o aporte proteico deve ser avaliado pelas perdas urinárias de nitrogênio ou, eventualmente, pela determinação da massa magra. Chegamos à última secção desta apresentação e vamos falar um bocadinho sobre a monitorização da nutrição médica. E vamos falar especialmente de dois eixos. Inicialmente a intolerância sobre nutrição e subnutrição e, finalmente, a síndrome de realimentação. Começando pela intolerância sobre nutrição e subnutrição, preconiza-se que a monitorização diária da glicemia deve-se fazer em intervalos apertados, de 4 em 4 horas, nos primeiros 2 dias de doença após a admissão no UCI. Isto porque existe uma correlação entre hiperglicemia, hipoglicemia e variação glicémica e elevadas taxas de mortalidade. Por outro lado, deve ser iniciada sempre a insulinoterapia sempre que a glicemia exceda 10 mmol por litro, e em doentes que já sejam intolerantes à nutrição gástrica,
preconiza-se como primeira linha de terapia procinética a eritromicina endovenosa. Alternativamente, uma metoclopramida endovenosa, eventualmente uma combinação desta com eritromicina. E, finalmente, para falar das síndromes de realimentação e da maneira como nós a podemos evitar, deve ser realizado sempre o dosiamento de eletrólitos, especialmente potássio, magnésio e fosfato, pelo menos diariamente durante a primeira semana. Quando o doente já apresenta uma hipofosfatemia de realimentação, deve-se fazer este doseamento pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. E, finalmente, em doentes com hipofosfatemia já estabelecida de realimentação, o aporte energético também deve ser condicionado nas primeiras 48 horas, após as quais se deve seguir a uma elevação do aporte energético de forma progressiva. Com esta última recomendação da ESPAN, damos por terminada a nossa apresentação, despedimos-nos e esperamos que tenhamos sido esclarecedores.